Senhor, agora que eu vou falar a Tua palavra, Pai, eu quero falar a Tua palavra e não a minha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Usa os meus lábios, Senhor. Usa os meus lábios para que eu fale direto do trono do Pai. Para que seja, Senhor, o Teu recado ao coração dessas pessoas e ao meu também, em nome de Jesus Cristo. Desde já, Senhor, eu graças te dou pela libertação que Tu estás fazendo na nossa vida e pelo conhecimento que Tu estás nos trazendo da palavra. E Tua palavra diz que ao ouvirmos a Tua palavra, esta palavra gera fé nos nossos corações. E nós sabemos, Senhor, que é esta fé que afasta de nós tudo aquilo que é mal e atrai para nós as Tuas bênçãos, porque nós resolvemos obedecer a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre autoridade e submissão já há 3 domingos. E nós vamos continuar estudando sobre esta lição hoje, que é tremendamente importante. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Hebreus 1, versículo 3. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vimos, quando nós começamos a estudar sobre autoridade e submissão, que todo o reino de Deus foi criado debaixo da autoridade de Deus. Foi criado debaixo da autoridade de Deus pela sua palavra. E depois da criação, nós vemos aqui em Hebreus que tudo continua firmado debaixo da autoridade de Deus. Tudo continua sustentado pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E nós estamos vendo que nós devemos ser submissos a Deus, mas também submissos às autoridades instituídas por Ele. E nós vamos ver nesta lição de hoje alguns exemplos de pessoas que se levantaram contra as autoridades instituídas por Deus. E vamos ver qual é a consequência do seu pecado. Desde o princípio, que o diabo tem feito tudo por tudo para destruir o homem, para destruir a criação perfeita de Deus. Como nós vimos, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da rebelião, o homem caiu. O homem caiu. E o segundo homem que foi criado, já não foi mais criado à imagem e semelhança de Deus, mas foi criado à imagem e semelhança do Adão. Já não foi mais criado à imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado de um, entrou toda a transgressão no mundo. Por causa de um homem desobedeceu. Um homem desobedeceu, a partir daí, todos os outros ficaram desobedientes. E Deus teve que mandar também um homem, o seu filho, na forma de homem. Porque se através de um homem entrou o pecado no mundo, através de um homem também entrou a redenção. Amém? E Jesus veio para nos resgatar desta maldição, nos veio resgatar da rebelião e nos conduzir, reconduzir ao lugar de onde nós caímos. E nós vamos ver, irmãos, durante vários exemplos aqui, a começar mesmo por esta queda do homem, nós vamos lá ver pela palavra de Deus. O que acontece quando um homem desobedece a Deus? O que acontece quando um homem se rebela contra a autoridade de Deus? Quais são as consequências? Não há ninguém, irmãos, que se rebele contra a autoridade de Deus e que não tenha consequências. Ainda nos nossos dias, nós estamos hoje vivendo o tempo da graça. E ao nós lermos a palavra de Deus, nós vemos que Deus não era um Deus de brincadeira, não. Deus era muito sério mesmo. E aquilo que Deus dizia, Ele cumpria. Só que hoje, nós estamos vivendo no tempo da graça, Deus tem sido misericordioso, está dando tempo para que o homem se arrependa, e o homem vai fazendo aquilo que ele quer e bem entende. E como os dias vão passando,
E a gente não vê mais cair fogo do céu, a gente não vê a terra abrir. Então pensa-se, bom, Deus mudou, hoje Deus continua sendo o mesmo. Deus é exatamente o mesmo. E há muito engano das pessoas, porque hoje a gente não vê, não é? A manifestação física do poder de Deus, como abrir a terra, como cair fogo do céu, que Deus não continua fazendo justiça. Deus continua fazendo justiça, sim, Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende por que muita gente é ceifada, por que muita gente morre antes do período. E a gente diz, puxa, essa pessoa era tão boazinha, será que era? Às vezes vai embora antes do tempo. Por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há nem sombra de variação em Deus. E a sua palavra, os seus princípios continuam valendo para hoje. Então nós temos, irmãos, que ter muito temor e tremor diante de Deus, porque Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Posso ouvir um amém? Hebreus 13:8 diz exatamente isto. Deus continua sendo exatamente o mesmo. 13:8 não, perdão. É isso? Exatamente, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora nós vamos para Gênesis. E vamos abrir no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver o versículo 16. E o primeiro exemplo que nós vamos ver é exatamente a desobediência do homem, a queda do homem. Em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos aqui para o capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, olhem para mim, irmãos. Quando Satanás foi expulso do céu, antes dele ser expulso do céu, ele usou da mesma tática lá no céu, exatamente igual. Exatamente igual. Nós vimos no livro de Isaías e vimos em Ezequiel, que, o que ele fez? Que ele disse: subirei às mais altas nuvens, lá estabelecerei o meu trono e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Com esta conversa que ele fez aqui com a Eva, a gente pode perceber até qual foi a conversa que ele fez com os anjos. Para ele ter 1/3 dos anjos com ele. Veja só, ele não chegou falando mentiras, ele foi colocando meias verdades. É assim que ele age. O que disse Deus? De todas as árvores do jardim podereis comer livremente, não é? E a Eva
ali entrou naquela conversa, porque você veja, a serpente, ela não devia ser muito feia, ela era muito astuta. Ela tinha uma conversazinha engraçadinha. E a Eva ficou muito curiosa com a conversa dela. E ela veio com aquele papo e começa: não é assim que Deus disse? E a Eva: não foi assim que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E olha a conversa dele logo em seguida: porque senão a gente vai morrer. E olha a conversa dele: não vai morrer coisa nenhuma. É que Deus sabe que se você comer, você vai ser semelhante a Ele. Não foi a mesma conversa do princípio? Exatamente a mesma conversa que Ele fez com os anjos. Olha, se nós subirmos, nós seremos semelhantes a Deus. Vamos estar ali no mesmo patamar que Ele, semelhantes a Ele. Foi a mesma conversa que Ele fez com a Eva. A mesma conversa. Se você comer, você vai saber o que é bem e o mal e vai ser semelhante a Deus. Deus não vai mais poder fazer nada, porque agora vamos ter que enfrentar um de igual para igual. Só que, meus irmãos, Deus tinha dado uma ordem. Deus colocou de tudo no jardim. O homem tinha direito a exatamente tudo, menos a comer de uma árvore. E o que o homem tinha que fazer? Somente obedecer. O homem tinha domínio sobre todas as coisas. O homem tinha domínio sobre os animais. O homem tinha domínio sobre tudo. Ele era um manda-chuva, ele mandava em tudo aquilo que estava ali. Apenas ele não podia comer de uma árvore. Vamos supor que isso aqui fosse a árvore. Está aqui todo esse domínio para nós. Nós só não podemos mexer nisso. E aonde é que o diabo foi mexer? Exatamente aquilo onde não se podia mexer. Exatamente. Ele não foi mexer naquilo que estava à nossa disposição. Ele foi exatamente salientar aos olhos da Eva: Eva, essa árvore é boa. Assim é o pecado. O pecado é agradável aos olhos. Quando a gente olha para o pecado, quando o homem olha para o pecado não é tão feio assim. Ele é agradável. Veja, meus irmãos, uma pessoa, quando adultera, ela não adultera logo de cara. Ela primeiro começa a pensar naquilo. Não é logo assim, já viu uma mulher e pumba, adulterou. Não. Começa a pensar, e de repente, aquilo já não é assim tão mal. Até não é assim tão ruim. Afinal de contas, é uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém está ali. Eu vou e quem é que vai saber? Ninguém vai saber. Parece algo agradável, e é exatamente o que o diabo faz. O diabo começou ali com a Eva, aquela conversinha, e de repente a Eva: peraí, afinal de contas, a árvore, diz aqui no versículo 6, aquela árvore é boa para se comer, e agradável aos olhos, é árvore desejável, mas ela não podia tocar naquilo. Mesmo que fosse desejável, mesmo que fosse agradável, ela não podia desobedecer a ordem de Deus. Ela não podia desobedecer a ordem de Deus. Por quê? Porque veja uma coisa: Deus colocou ali no jardim Adão como sendo ali o chefe. Adão estava debaixo da autoridade de Deus. E por que Deus fez isso? Exatamente para o homem aprender o que é obediência. Você se lembra que o homem tinha domínio sobre todas as coisas? E Deus coloca aquela árvore ali para o homem aprender o que era obediência. Para o homem aprender o que é estar debaixo da autoridade. Porque senão, se Deus dissesse a ele: coma de tudo, como é que o homem ia aprender a autoridade se ele tinha domínio sobre todas as coisas? Ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Mas Deus estabeleceu um limite. Nessa árvore você não põe a mão. Por quê? Porque eu quero que você aprenda o que é obedecer. Vai aprender o que é a autoridade. Todo o meu reino está baseado na autoridade e você não vai ser diferente. Mexe em tudo, menos nisso. E Deus colocou Eva debaixo da autoridade do Adão. Se você olhar para aí para o versículo 1, capítulo 2, 23, Adão próprio dizia: e agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa. Por quê? Porque do varão foi tomada. Então a Eva estava debaixo da autoridade do Adão.
Adão exercia autoridade sobre a terra e tinha autoridade sobre a sua mulher. Por quê? Porque Adão estava debaixo da autoridade de Deus. Mas a Eva decidiu, de livre e espontânea vontade, decidiu desobedecer à autoridade instituída por Deus. Porque quando Deus deu esta ordem para Adão, a Eva ainda não existia. A Eva ainda não existia. Deus deu a ordem para Adão. E com certeza que Adão passou esta ordem para Eva. Porque quando Deus aqui, só a partir do versículo 18, é que Deus fala em criar a Eva. Em criar a Eva. Até então a Eva não existia. Então o que acontece? Deus estabelece uma ordem, passa esta ordem para Adão, e Adão, por sua vez, como sendo a autoridade que estava ali, passou a ordem para Eva. E Eva, como estava dentro desta cadeia de comando, o que é que deveria fazer? Obedecer a ordem que Adão deu. Não pode comer, não pode comer. O que a Eva deveria ter feito? Quando a serpente chegou para ela: para trás de mim, Satanás. A palavra, está escrito que eu não posso comer. Está dado a palavra, e eu não vou comer. Mas é agradável, mas eu não vou comer. Está escrito, eu não posso desobedecer a ordem do meu marido. Eu não posso desobedecer a ordem do Adão. Consequentemente, que era a ordem de Deus. E ela deveria virar as costas e deveria ir embora. Mas o que ela fez? Ela decidiu desobedecer à autoridade delegada por Deus. A Eva decidiu deliberadamente desobedecer à autoridade delegada por Deus. E ao desobedecer a Adão, o que aconteceu? Ela desobedeceu diretamente a Deus. Por quê? Adão não tinha autoridade por si mesmo. Adão tinha autoridade dada por Deus. Ninguém que tem autoridade por si mesmo. Tem autoridade delegada por alguém. No caso de Adão, a autoridade de Adão foi diretamente delegada por Deus. E Eva, ao se confrontar com Adão, ao desobedecer a Adão, Eva desobedeceu a Deus diretamente. E você veja uma coisa, que o Adão, quando ele decidiu obedecer a Eva, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Porque se Adão não tivesse dado conversa a Eva, Deus poderia eliminar a Eva porque ela era rebelde, ter feito outra, e a humanidade continuaria sem pecado. Mas o que Adão também fez? Também foi dar ouvidos à conversa da sua mulher, e se rebelou contra a autoridade de Deus. E daí é que a gente vê a grande consequência do pecado do homem. Por quê? Por quê? Porque a desobediência, a rebelião, é um princípio de quem? De quem é a rebelião? É um princípio de Satanás. É um princípio de Satanás. E quando há desobediência, há o quê? Quando há rebelião, há queda e maldição. Foi assim desde o princípio. O exemplo já tinha sido dado por Satanás. Quando ele se rebelou contra Deus, o que houve? Houve queda, houve maldição. Ele foi lançado fora do céu e ainda trouxe 1/3 dos anjos. Só que o diabo não sossegou. Se eu conseguir fazer isso lá no céu, eu também vou destruir a criação de Deus. O diabo é inimigo de Deus. O diabo, ele é contra tudo aquilo que Deus instituiu. Ele tem um ódio de Deus e tudo aquilo que ele puder fazer para destruir a obra de Deus, ele vai fazer. E ele começa. Agora você veja uma coisa. Qual é a consequência da rebelião? Qual foi a consequência desse erro que o homem cometeu? Veja aí o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, em Gênesis 3, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como é igual aos dias de hoje. O homem peca e depois quer se esconder de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Como que alguém pudesse ir para algum lugar em onde Deus não estivesse lá. Se eu for para as montanhas, lá tu estás. Se eu for para o abismo, lá tu estás. Não há lugar para a gente se esconder de Deus.
Como nós somos iguais ao Adão. Quando viu que estava errado, se escondeu de Deus. E qual foi a desculpa? Chamou-lhes o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aí vem as desculpas. Exatamente igual aos nossos dias. Logo vem as desculpas. Adão era o homem, a autoridade. Eva errou, mas a autoridade era de Adão. A autoridade era de Adão. E o que acontece aqui? A mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão já logo colocou as culpas na mulher dele. A culpa não foi minha, Senhor. A culpa foi dessa coisa aí que o Senhor criou para mim. Foi essa coisa aí que me deu de comer e eu comi. Também toda bonitona desse jeito, veio aqui com essa conversazinha e eu caí no papo dela fiado. Mas olha só o que acontece. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume a sua responsabilidade. Quem tem autoridade deve sempre assumir responsabilidade. Quem tem autoridade deve sempre assumir responsabilidade. Você nunca pode jogar a responsabilidade para os outros. Você tem que assumir os seus erros. Quem está debaixo de autoridade tem que assumir responsabilidade também. Nunca pode jogar a culpa para os outros. Mas a tendência nossa, do homem, é esta. Já vem desde os nossos pais. Sempre jogar a culpa para os outros. E veja só o que é que diz a palavra. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela fostes formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor a Deus e a Adão, sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Veja só, irmãos, a sentença que Deus deu. A partir do pecado do homem, da rebelião do homem, veio toda a maldição sobre a terra. Você sabia que as mulheres não eram para ter dores de parto? As mulheres eram para ter seu filho normalmente. Mas por causa da desobediência, por causa da rebelião, por causa disto, as mulheres hoje sofrem para ter os seus filhos. Os homens sofrem, têm que trabalhar. E hoje em dia as coisas estão tão pior, que até as mulheres hoje em dia têm que trabalhar para poder ajudar dentro de casa. Com o suor do seu rosto tem que comer, mas não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Deus fez. O que Deus instituiu foi que o homem era o responsável da sua casa. A mulher ia ser a mãe dos filhos, ela ia multiplicar. Mas por causa do pecado, por causa da rebelião, nós vemos tudo isso que está aí hoje em dia. Veja que o preço da rebelião foi um ato, parece simples, mas não foi simples coisa nenhuma. Desencadeou uma série de maldições, desencadeou a transformação do mundo inteiro. E o que é que Deus depois teve que fazer com o homem? Teve que expulsar o homem do jardim, para que ele também não comesse da árvore da vida. Porque senão o que iria acontecer? Rebelde e vivendo para toda a eternidade. Você já imagina o que é que seria este mundo hoje? Se ninguém morresse. Rebelde por toda a eternidade, vivendo. Todos aqueles rebeldes que do passado ainda estariam vivos aqui até hoje. Deus teve que expulsar o homem do jardim.
Olha o preço da rebelião. O que faz a rebelião? Meus irmãos, Deus instituiu, desde o princípio, a autoridade. E esta autoridade é a mesma autoridade do lar. O marido, Cristo é o cabeça do marido. O marido é o cabeça da mulher. E tem que haver submissão. A mulher ela é submissa ao marido, o marido é submisso a Cristo. E estas ordens não podem ser invertidas. O mundo quer inverter esta ordem, por isso que a gente vê as desgraças que há hoje em dia. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, tanta maldade acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ninguém se importa com ela. E Deus está nos alertando que todo o seu reino está baseado na sua autoridade. Todo o seu reino está afirmado na sua palavra. Não adianta, nós queremos fazer diferente. Abra aí em Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22, diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, a gente vê este versículo: deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Meus irmãos, um casamento não é os contos das novelas que a gente vê. O casamento ele é baseado na palavra de Deus, está instituído debaixo da palavra de Deus. E é isso que tem que ser vivido. Qualquer coisa fora disso traz maldição. Por isso que há muitas mulheres que têm doenças de senhoras, doenças no seu útero, no seu ventre. Por causa de quê? Por causa da maldição da desobediência. Há muita gente que sofre por ser desobediente. Há muito marido que sofre por não saber usar a autoridade que Deus deu. Mas há muita mulher que sofre por não saber submeter ao seu marido. Acham que a vida é as novelas da Rede Globo. Aquilo dali é exatamente aquilo que o diabo quer. Hoje o diabo usa a mídia para fazer a mesma mentira que ele colocou na cabecinha da Eva, só que ele usa hoje de uma forma maciça. Então as pessoas olham aquilo, e de vez ele está falando um a um, o que ele faz? Fala logo com milhões de uma vez. Não é assim que Deus falou. É assim, ó, olha como é mais bonitinho desse jeito. Desobedece ao teu marido, larga a tua mulher, faz aí o que vocês querem, é assim que é mais bonito viver. Para que serve a palavra de Deus? Mas você veja o que diz a palavra de Deus, abra aí em Romanos 5. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. No versículo 15 de Gênesis, no capítulo 3, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que veio para ferir a cabeça de Satanás? Quem é que veio? Jesus Cristo. Veja que já lá,
No princípio, Deus já fez a sua promessa. Jesus veio e nasceu da semente da mulher. Nasceu como um homem. E ele veio para vencer a Satanás. E diz a palavra de Deus aqui em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas... Eu li... Sim, 5:12. Eu li o 19. Vamos ler o 12 também. Porque pelo pecado, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É a sentença que está estabelecida. Um pecou, logo todos pecaram. É muito fácil nós entendermos isso. Na época que havia escravidão aqui no Brasil, bastava ser filho de escravo para ser escravo. Mesmo que ele se rebelasse e dizer, mas eu não fiz nada, quem errou foi meu pai. Por ser filho de escravo, ele era escravo. Ele já estava condenado. Por sermos filhos de Adão, o homem, por ser filho de Adão, já está condenado ao pecado. E você vê pela palavra de Deus que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o fruto de Adão foi criado à imagem e semelhança do Adão. Agora, o que acontece? Porque pela desobediência de um só homem, versículo 19, muitos foram pecadores, foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não diz que são todos. Diz que são muitos. Serão feitos justos. Por causa da obediência de Jesus Cristo, se nós crermos e o recebermos como Senhor e Salvador da nossa vida, e houver em nós um novo nascimento, e passarmos a viver em novidade de vida, nós somos reconduzidos ao princípio. Aí sim, nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Caso contrário, não. Caso contrário, somos a imagem e semelhança de Adão e estamos condenados à morte. Posso ouvir um amém? O primeiro exemplo foi o exemplo mais triste. Por quê? Porque esse exemplo serviu porque todos os homens, a partir de então, estão condenados ao pecado. A única forma é se arrependerem do seu pecado. É aceitarem aquilo que Jesus Cristo fez. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão nos condenou à morte, Jesus nos trouxe a vida. Nos trouxe a vida. E isso está disponível para quem? Para todo aquele que crer. É possível reverter esse quadro de maldição? É possível. É possível reverter esse quadro de maldição. Como? Nos tornando obedientes à sua palavra. Fazendo a vontade de Deus. Sendo obedientes às ordens de Deus. Se Ele diz não coma, não coma. Se Ele diz obedeça, vamos obedecer. Se Ele diz faz, vamos fazer. Se Ele diz fica parado, vamos ficar parado. Se Ele diz não ofereça fogo estranho, não vamos oferecer fogo estranho. Ele diz louva, vamos louvar. Temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que fizeram aquilo que Deus não mandou, que fizeram aquilo que não estavam chamados, e por isso foram severamente castigados. A rebelião, ela traz consequências. A rebelião traz queda e maldição. A rebelião traz morte. E nos nossos dias é a mesma coisa. Vamos ver o exemplo de Cão. Vamos para Gênesis. Segundo exemplo. Gênesis 9.
versículo 20. Gênesis 9, 20. E começou Noé a ser lavrador de terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele estava dentro da sua casa, na sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, indo de costas, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos sejam os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olhem para mim. Olha o que diz a palavra de Deus. O Noé errou, mas ele estava dentro da sua tenda. Ele estava dentro lá da sua tenda, ele estava sozinho. E o filho mais novo dele viu e saiu logo a dizer: olha lá. A gente até pode pensar como hoje dizem os jovens. Olha lá o nosso pai, ó. Fica falando para a gente fazer as coisas e olha lá o que ele anda fazendo. Está lá dentro da tenda sozinho, bêbado. E os outros irmãos, e nu ainda, ouvindo isso, foram de costas e taparam a nudez do seu pai. O que encobre a transgressão, busca a amizade. Vou falar isso agora. Vou falar agora. Eles foram de costas. O pai estava errado? Estava. Ele não podia estar bêbado, mas é assim. O filho também não podia descobrir a nudez do seu pai. O seu pai, ele não podia entrar lá no reservado do seu pai. Mas ele vai, faz o que era errado e ainda descobre a nudez do seu pai. Ainda sai falando aos outros o erro que o pai tinha cometido. O pecado daquele rapaz foi pior do que todos os outros, porque este cão foi o primeiro escravo que existiu. Dizem os historiadores que o cão foi o primeiro escravo que existiu. E deve ser verdade, porque a palavra de Deus diz aqui que ele vai ser servo dos servos. Ele foi condenado por a sua atitude. Meus irmãos, veja que isto é muito importante. Quando se fala de descobrir a nudez, fala-se de descobrir a nudez física, mas também a nudez, ou seja, o erro das pessoas. Nós não podemos ficar descobrindo o erro das pessoas. Principalmente de quem tem autoridade sobre nós. Se não podemos ficar por aí falando do erro dos outros. Principalmente de quem tem autoridade sobre nós. É uma falta grave diante de Deus. Nós não podemos falar das autoridades instituídas por Deus. Lembre-se, dentro da sua casa, o marido, o pai é a autoridade. Cristo é o cabeça do marido. O marido é a autoridade da esposa, é a autoridade da casa, a autoridade dos filhos. Nem a mulher, nem os filhos podem falar mal do pai. Eu ontem ouvi um homem de Deus falando isso. E é uma grande verdade. Ele estava falando em parte sobre esse tema e ele dizia assim: mesmo que seu pai for um cachaceiro, mesmo que seu pai for um bêbado, você não pode falar mal do seu pai, porque ele é seu pai. Ele é seu pai. E é verdade. E é verdade. Nós não podemos falar mal da autoridade. Por que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe? Mesmo que ele estiver errado, você não pode falar mal dele. Você não pode falar mal do seu pai. Você não pode falar mal de quem tem autoridade sobre a sua vida. A esposa não pode falar mal do marido. Uma esposa é quem comete nesse erro de falar mal do marido. Está trazendo maldição sobre a sua vida. Mesmo que seu marido seja o mais errado possível. Você não pode falar mal do seu pai. Mas também, meus irmãos, nós temos que nos preservar também. Nós temos que nos preservar. Veja, o Noé estava dentro da sua tenda sozinho.
E o seu filho já viu e fez o que fez. Imagina os pais que se destapam na frente dos seus filhos, porque acham que é bonitinho, e tomam banho pelado com os seus filhos. Sabe por que hoje existe tanta prostituição? Sabe por que hoje tanta iniquidade? Porque as crianças, logo de cedo, começam a descobrir coisas que não é para descobrir. Eu tenho visto crianças perturbadas com 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, porque às vezes ficam dentro dos quartos dos pais, e os pais vão fazer o que tem que fazer, e as crianças ali estão dormindo, não está nada. Criança é mais sabida do que você imagina. Eu vejo às vezes crianças brincando com as pessoas que cuidam dele, com as senhoras que cuidam, e de repente enfiam a mão por dentro aqui da camisa, e ficam ali apertando o que não deve. Por quê? Porque vê coisas que não deve. Eu não sei aqui no Brasil, mas não deve ser muito diferente. Na Europa eu vi casais tendo problema com seus filhos, por quê? Porque os pais, de vez em educarem seus filhos na palavra de Deus e sentarem-se, não, põe televisão no quarto dos filhos para eles ficarem quietos e põe TV a cabo. E em Portugal, por exemplo, depois da meia-noite, a TV a cabo abre os canais lá para fazer promoção de canais pornográficos. E os pais estão dormindo, não estão nada, eles são tão espertos que ele abaixa o volume e fica procurando coisas. Já vi tudo isso, aconselhei casais com problemas assim. Meus irmãos, Deus estipula regras, e se nós obedecermos estas regras, nós não vamos ter problemas. Mas se nós desobedecermos as regras de Deus, então nós vamos ter problemas. Abra aí a sua Bíblia, em Êxodo 20, 26. Êxodo 20, 26. Veja o que diz a palavra de Deus. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Os sacerdotes usavam aquelas vestimentas, e eles tinham que ter cuidado. Não subir para ninguém estar lá embaixo olhando. Olha mais aí, Levíticos 18. E não é mulher, era homem. Levítico 18. O sacerdote não tinha sacerdotisa. Ele era sacerdote macho. Levítico 18. Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou a filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. Nem de tio, nem de tia, nem de primo, nem de ninguém. A palavra de Deus é clara. Mas hoje em dia as coisas são modernas. Por isso que a gente vê a podridão que vê e a maldição que a gente vê como nunca. Hoje você não pode ligar uma televisão, você não pode ler um jornal, não pode ouvir um rádio, que você começa logo a ouvir os crimes de pai contra filhos, filhos contra pais, filho matando mãe, filho estuprando mãe. Por quê? Porque são desobedientes à palavra de Deus os pais. E depois estão pagando a recompensa. A rebelião causa morte. Rebelião causa morte, traz queda e maldição. Amém? Traz queda e maldição. Diga aí para o seu irmão, rebelião traz queda e maldição, produz morte.
Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Nós não podemos apresentar a vergonha da nossa nudez, nem física, e nem moral, nem por hábitos, nem por erros. Nós temos que nos proteger. Temos que ter os nossos olhos limpinhos. Comprar colírio para que veja, olhos limpos pela palavra de Deus, olhos santificados. Abra Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 13. Versículo 5. 1 Coríntios 13, 5 fala acerca do amor. O dom mais excelente de todos. E diz: não se porta com indecência. Não se porta com indecência. Meus irmãos, no Brasil, existe a moda mais indecente que há no mundo inteiro. Eu já andei por 16 países, em 3 continentes. E toda vez, eu dessa vez estou mais tempo aqui no Brasil, mas eu digo a você, eu estou escandalizado com aquilo que eu vejo aqui. E quando a palavra diz a todo tempo, o amor não se porta com indecência. O que isso tem a ver com rebelião? Tem tudo. Tem tudo a ver com rebelião, porque rebelião é ir contra aquilo que Deus estabeleceu. É ir contra a autoridade que Deus estabeleceu, mas é ir contra os princípios da palavra de Deus. Autoridade e submissão Deus é a nossa autoridade, Ele tem o direito de mandar em nós. E nós, de livre e espontânea vontade, nos submetemos, nos subjugamos, nós nos colocamos debaixo da autoridade dos princípios de Deus. O juiz é para os maus, não é para os bons. A lei só faz mal para aqueles que praticam iniquidade. Mas para os bons é segurança. Exatamente. Nós que vivemos, você tem a Constituição do país. Se nós vivemos obedecendo a lei da Constituição, ninguém mexe conosco. Nós podemos sair do país e entrar a qualquer hora. No entanto, alguém que transgride a lei, ele é impedido de sair do país. Se ele não estiver preso, estiver respondendo processo de liberdade, ele não pode sair do país. Mas para nós que não temos problema nenhum, pega no passaporte, entra e sai a qualquer hora. Hã? Quer dizer, então você tem liberdade. A autoridade, submissão tem a ver com nós obedecermos a palavra de Deus, os códigos, a ética de Deus, e não irmos contra a sua palavra. Ah, mas é a moda. Meus irmãos, a moda é feita pela raça mais nojenta que existe na terra. É a raça mais porca que existe na terra. Se você amasse a si próprio, se as mulheres amassem a si própria, nunca iriam andar nuas na rua. Pastor, mas não está nua, está coberta, puxam os panos tanto de tal forma que mostra tudo e mais alguma coisa. É porque não se ama a si próprio. Não cuida-se de si próprio. Não cuida-se de si próprio. É destapar a nudez. E a palavra de Deus é contra estas coisas. Destapam a sua nudez. Abaixam-se, vê tudo. É um escândalo. Rebelião é você ir contra as autoridades instituídas por Deus, sim senhor, mas também é você ir contra aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas morrem antes do tempo, ou nunca conseguem as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus não abençoa rebeldes. Deus abençoa pessoas obedientes. Se quiserdes e ouvirdes, aí Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deuteronômio 28, do 1 ao 14 se me ouvires e tal, mas se não ouvires do 15 em diante, é só maldições.
Alguns historiadores dizem que existe 8.000 bênçãos. Eu nunca fui lá contar. Mas uma coisa é certa. Se você ler a Bíblia, há mais maldições para quem desobedece do que bênçãos para quem obedece. Se existia 8.000, não sei, nunca contei, deve existir pelo menos 16, 20.000 de maldições. Para quem não obedece. Eu nunca fui lá contar. Mas o que é certo é que quem não obedece, vem isto, vem aquilo, vem isto, vem aquilo. Se você lê a Bíblia toda, se você lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, é maldição que não é brincadeira, por causa da desobediência daquele povo. Ah, mas Deus não é mais como antes. Por que que não? Se o Deus é o mesmo. Vamos ver agora o exemplo de Nadab e Abiú. Vamos ali para Levíticos. E agora eu entro aqui numa parte que eu citei domingo passado, de um pessoalzinho que é uma bênção, mas quando dá para ser complicado, só mesmo o favor de Deus. Levítico 10. Vamos ler o versículo 1 e o 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreu perante o Senhor. Quem era esses dois? Nadab e Abiú. Filhos do sacerdote. Filhos do sacerdote. Eles eram levitas. Estavam ali ao lado do pai, trabalhavam com o pai. E com certeza que eles já tinham feito isso antes. Porém, no versículo 9 diz assim: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Nadab e Abiú deviam estar bêbados. Vinho forte. Deviam estar bêbados. E foram à presença de Deus e ofereceram fogo estranho. E Deus na hora os consumiu, não foi depois, foi na hora, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Hã? O álcool já evaporou rapidinho. O pastor Dirceu está dizendo aqui que Deus aproveitou que eles estavam mesmo quentes, o álcool evaporou rápido. Veja uma coisa. Eu disse domingo passado, e é verdade. Eu fui ministro de louvor durante mais ou menos 10 anos. Comecei aqui nessa igreja, e durante mais ou menos 10 anos, eu vi tudo e mais alguma coisa. 10 ou 15 anos, já nem sei mais, já faz tanto tempo. Eu tenho carinha de novo, mas já estou... Vou fazer 39, comecei novinho. Eu comecei com 15, faz 24 anos que eu comecei. Então, não é brincadeira não. E eu já vi tudo e mais alguma coisa. Eu vou falar agora esta parte aqui, destinada mesmo ao pessoal da música, aos levitas. Eu não gosto muito de chamar de levita, mas pronto. Parece que estão tudo levitando, né? Uma vez eu vi uma irmã, os levitas, e eu disse: onde é que vocês vão? Parece que estão tudo levitando. Eles ficam tudo assim, levita, tudo levinho. Exatamente, eram os diáconos, os que serviam na casa de Deus. Eram todos os que serviam na casa de Deus, eram levitas, não eram só os músicos. É que lá em 1 Crônicas 25, quando fala ali dos filhos de Asaf, Emã, Jedutum e tal, e que eram levitas e não sei o que, o pessoal logo liga a música. Mas é para todos aqueles que servem na igreja. Mas eu quero falar especificamente para os músicos, porque é uma área que eu conheço bem, que eu já tive lá no meio. E por estar em evidência, por estarem aqui em cima, eles acham que podem fazer aquilo mais do que os outros, aquilo que eles querem. E não podem. Por quê? Estão debaixo de autoridade. Quem era a autoridade máxima naquele tempo? Era Moisés. Moisés era a autoridade máxima ali.
E Arão era o sumo sacerdote. E os filhos de Arão estavam debaixo da autoridade dele. E de repente entram na presença do Senhor e começam a oferecer fogo estranho, coisa que ninguém mandou, nem Deus mandou, nem Moisés mandou, nem Arão mandou. Havia autoridade instituída, ninguém mandou. Eles foram por autorrecriação e começaram a fazer. Mas Deus não tolera falta de submissão. Deus não tolera ir contra a autoridade dele ou contra a autoridade instituída por Deus. Deus não tolera estas coisas. Nadab e Abiú presumiram ser aquilo que eles não eram. Presumiram ter uma autoridade que eles não tinham. E sem se submeterem à autoridade de Deus ou à autoridade instituída por Deus, foram e começaram a oferecer fogo estranho da forma como eles queriam. E Deus enviou fogo na hora e os consumiu. Meus irmãos, quando nós estamos aqui em cima e viemos aqui para ministrar louvor diante do Senhor, nós primeiro subimos debaixo de autoridade, quando nos mandam subir. E ao subirmos aqui, a todo tempo, é claro que nós estamos submissos ao Senhor, mas estamos submissos às autoridades instituídas por Deus neste lugar. E não pode ser como uma vez eu vi um ministrozinho, que aquilo para mim não é ministro, é um ministrozinho, dizer assim: nós é que mandamos aqui, o pastor não manda nada. Nós é que estamos aqui, nós é que mandamos. Isto é fogo estranho diante do Senhor. Que nós não mandamos nada. Nós não mandamos nada. É a mesma coisa que nós dissermos, mas eu também ouço a Deus. E vem Deus na sua palavra e diz: olha, contigo eu falo de vez em quando por sonhos e visões, com Moisés eu falo cara a cara. Nós, como ministros de louvor, como músicos, até podemos ouvir algumas instruções de Deus. E quando estamos aqui ministrando, o Espírito de Deus vai falando a nós e a gente vai falando. Mas a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. Deus não nos mostra tudo. Por quê? Porque nós não somos os líderes. O líder é o pastor da igreja. O anjo da igreja é o pastor. É a ele que Deus mostra tudo. E nós devemos estar debaixo da autoridade de Deus. E só podemos subir aqui quando nos comissionam a subir. Quando nos mandam subir. Só podemos fazer algum trabalho quando nos mandam fazer. Quando não nos mandam, nós não podemos fazer nada. Quem é que está entendendo? Foi o caso de Nadab e Abiú. Beberam, encheram a cara e começaram, vamos lá fazer festa diante de Deus. Mas ninguém mandou. Ah, mas Deus não manda mais fogo hoje em dia. Não? Será que não? Será que não? Quantos músicos, quantos líderes de louvor eu já vi ao longo da minha vida passarem e eu nem sei onde é que eles andam. Sumiram do mapa. Vocês próprios já viram muitos? Onde é que andam? Não sabemos. Por quê? Porque são desobedientes, são rebeldes. São rebeldes. Isto, meus irmãos, aplica aos sacerdotes da casa, aqueles que servem na casa de Deus. Mas especificamente quem está aqui em cima, porque está em mais evidência. Às vezes a glória sobe, eu me apareço, eu sou o bom, afinal de contas eu toco tão bem, eu canto tão bem. Afinal de contas eu também, quando eu ministro, a glória de Deus vem à igreja. Eu também sei fazer, foi o mesmo pecado de Satanás. Ele era o maestro lá do céu. Os tambores foi criado para ele, quando ele foi criado, os tambores foram criados. Os tambores foram criados, é o que diz a palavra de Deus. Ele era ali um bom. E no entanto, eu também sei fazer. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu também sou líder, sou semelhante ao pastor, afinal de contas também estou em evidência. Desde quando? Nadab e Abiú experimentaram bem isso. Eles estavam ao lado de Arão, mas eles não tinham autoridade. Só podiam fazer quando Arão mandasse. Caso contrário, olha o que aconteceu. Saiu fogo do Senhor e os consumiu na hora. Na hora.
Meus irmãos, este aqui é um lugar, aqui em cima, porque é onde a gente vem para ministrar, é um lugar de tremor e tremor diante de Deus, temor e tremor. Eu sempre dizia às pessoas, e sempre digo isto, nunca subam aqui se a sua vida não estiver em ordem. Nunca, nunca venham oferecer fogo estranho. Eu já vi vários casos disto, das pessoas chegarem aqui e acharem, ninguém me viu. Ninguém me viu, ninguém sabe o que é que eu fiz, e eu vou lá. Não posso também deixar de fazer o meu showzinho particular, afinal de contas, sem a minha voz. E uma vez uma moça, na minha igreja, a moça veio, uma das moças lá do louvor, subiu, e de repente, pega no microfone, primeiro acorde que deram, ela ia abrir a boca, pum, para trás, desmaiou. Caiu, e algumas pessoas pensaram, bom, ela não comeu de manhã. Não, não é que não comeu de manhã, não, ela ia oferecer fogo estranho, que depois ela confessou que ela estava em pecado. Ela estava em pecado, tinha pecado, mas como achou que ninguém viu, e para ninguém descobrir, ela foi. Foi pior do que tudo, porque tinha uma igreja com mais de 10 mil pessoas e viram ela cair lá em cima. A glória de Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Nós temos que ter temor quando subimos aqui? Temos, sim, senhor. É diferente de medo. Não é medo. Temor é respeito. Temos que subir aqui com respeito diante de Deus. Quem diz subir aqui, diz trabalhar em qualquer área. Quer seja com as crianças, quer seja no som, qualquer área que for. Nós temos que ter temor diante de Deus, para não oferecer fogo estranho diante de Deus. Posso ouvir um amém? Para não oferecer fogo estranho. Nadab e Abiú foram consumidos ali na hora. Arão calou-se, nem falou nada. Nem veio em defesa dos filhos. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 3. Porém Arão calou-se, ficou quietinho. Nadab e Abiú quiseram ser aquilo que ninguém lhes chamou. Presumiram ser aquilo que ninguém lhes disse que eles eram. Desde quando ser filho de pastor é pastorzinho? Nunca. Desde quando ser filho de sacerdote é sacerdotezinho? Se não for ungido por Deus, se não tiver chamada de Deus, se não receber a autoridade de Deus, não pode ir diante de Deus. Nadab e Abiú só poderiam ir colocar fogo sobre o incenso, acender incenso, se Deus tivesse mandado. E mandaria através de quem? Através do Arão, que era o sumo sacerdote. No entanto, Deus não mandou fazer isto. Posso ouvir um amém? Vamos ver outro exemplo. Vamos para Números. Capítulo 16. Números 16. Os conhecedores de Bíblia aqui já estão falando, Coré. Coré era outro levita. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirã. Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, demais é já, pois toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré, e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo, que ele fará chegar a si, e a quem ele escolher, fará chegar a si.
Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso sobre o Senhor. E será que o homem, a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurais contra ele? Olha o que Moisés disse, eles não estavam contra Moisés e Arão, estavam contra o Senhor. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, o Egito, a terra do pecado, terra da escravidão, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incenso, e neles pondo incenso, e trazeis cada um em seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Olha como Moisés era manso, né? Vendo tudo isso, e ainda se colocava diante de Deus como intercessor para salvar este povo rebelde. Por causa do pecado de um, vai matar todo mundo? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirã. Então Moisés levantou-se, e foi a Datã e a Abirã, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirã, e Datã e Abirã saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que do meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos traga a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar e tal, que tome os incensários. Mas veja só, olhem para mim.
Vocês viram o que aconteceram aqui? Esses 3 homens, Coré, Datã e Abirão, eles não queriam se levantar contra Deus. Na ideia deles, eles estavam se levantando contra Moisés e Arão. Estavam falando mal de Moisés e Arão. Eles eram líderes. Coré era levita. Tinha um ministério, representava aqueles que têm uma chamada de Deus. Representava quem tem ministério. Esses outros 2 eram líderes da tribo. E tinham mais 250 homens líderes do povo. Veja que os argumentos desses 3 até pareciam ser honestos. Porque eles convenceram 250. E achavam que eles iam contra Moisés e Arão. O que é que eles diziam? Afinal de contas, todos nós também temos Deus aqui no nosso meio. Por que Moisés e Arão têm que ser aqui os bons? Quem é que os constituiu como líderes? E veja o que é que já tinha acontecido. Já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham passado por tantas coisas, e eles estavam ali ainda se queixando. Moisés e Arão foram usados para tirá-los do Egito, fizeram sinais todos, atravessaram o Mar Vermelho, e eles ainda estavam se queixando. Quem é que os fez líderes? Talvez, na ideia deles, eles tinham razão das suas reclamações. Talvez eles até tinham razão. Mas o que acontece, meus irmãos, onde é que eles falharam? Falharam em reconhecer a autoridade de Deus. Falharam em reconhecer a autoridade de Deus. Com certeza que eles não queriam se levantar contra Deus, porque eles estavam dizendo que Deus estava no meio deles. Deus estava no meio deles. Mas ao se levantarem contra Moisés e Arão, que eram os líderes, se revoltaram contra Deus. Se revoltaram contra Deus. E você veja que o Datã e o Abirão, eles nem sequer acreditavam na promessa de Deus. Eles nem sequer acreditavam na promessa de Deus. Porque eles diziam que o Egito é que era a terra que manava leite e mel. Viver no pecado, viver na escravidão, viver como eles viviam, ali é que era bom, porque eles tinham comida. E Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel. Queria tirá-los da escravidão e ia levá-los a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. Mas eles diziam que o Egito é que manava leite e mel. O que se passou com aqueles 2 homens? Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Hã? Sim, mas o Datã e Abirão foram os que falaram. O Coré falou, mas o Datã e o Abirão foram que disseram que a terra manava leite, que o Egito manava leite e mel. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro deles. A escravidão, o pecado, não tinha saído dentro deles. A rebelião deles não tinha saído. Por que Israel estava escrava? Por que Israel caiu em escravidão? Foi porque eram bonzinhos? Não eram, não. Ninguém vai para a escravidão porque é bonzinho. Israel desobedeceu a Deus e acabaram por ficar escravos. Você se lembra de uma coisa, que a rebelião, ela traz sempre queda e maldição. Rebelião traz morte. Traz sempre queda, rebelião e morte. Sim. Olha só que povo terrível. E Deus julgou aquela situação. Deus julgou aquela situação. Por quê? Porque, meus irmãos, não se esqueçam nunca disso. A rebelião é sempre um princípio de Satanás. Rebelião sempre provém de Satanás. A rebelião é um princípio de Satanás. E o que é que Moisés disse? Aqueles, nós vamos nos pôr diante de Deus. E aqueles que permanecerem vivos, esses serão de Deus. Se esses homens morrerem de uma morte normal, então Deus não é conosco. Mas se Deus abrir a terra e os tragar vivos, então Deus é conosco.
Olha a certeza que Moisés tinha. Moisés não tinha dúvida, não, que ele era a autoridade instituída por Deus. Quem tem autoridade não pode ter dúvida que tem autoridade. Será que eu sou chamado por Deus? Não, não pode ter esta dúvida. A partir do momento que tem dúvida, é derrotado. Quando a gente é chamado por Deus, quando a gente recebe a autoridade de Deus, a autoridade delegada por Deus, nós temos a certeza do que é que está se passando. Moisés não tinha dúvida nenhuma. Aquele que é de Deus, permanecerá vivo. Mas aquele que não é de Deus, e abrir aqui a terra, e engolir-os a todos, então nós vamos saber quem é Deus. E aqueles 3 homens, com toda a sua família, com toda a sua casa, com tudo aquilo que eles tinham, ninguém pôde tirar nada, nem um copo daquela casa, foram tragados todos vivos. Foram tragados todos vivos. Versículo 32. E a terra abriu a sua boca, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles, debaixo desses 3 homens aqui com a sua casa, se abriu, se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e toda a sua fazenda. E ele e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E os 250 que estavam lá oferecendo, os líderes do povo, saiu o fogo do Senhor e os consumiu. Saiu o fogo do Senhor, versículo 35, e consumiu os 250 homens que ofereceram o incensário. Meus irmãos, rebelião é um princípio de Satanás. E a rebelião, ela abre as portas do inferno. Não é brincadeira? Esses homens foram tragados vivos. Foram engolidos vivos. E as pessoas que estavam ali ao lado fugiram, porque ouviam o clamor deles. Ouviam a gritaria deles. Imagina só isto. Por quê? Porque se levantaram contra a autoridade instituída por Deus. Não é brincadeira não, irmãos. Se levantaram contra a autoridade instituída por Deus. Falaram mal da autoridade. Convenceram outras pessoas. E aqueles 250 homens foram queimados a fogo, morreram a fogo. Deus é o mesmo hoje, meus irmãos. Deus não mudou nada. Deus não mudou nada. Não é porque nós estamos na era da graça. Não é porque nós estamos na era da graça que Deus mudou. Não, Deus não mudou, não. Para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que são desobedientes, nós vimos aqui o que acontece. A rebelião é um princípio de Satanás. Mas para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que são fiéis à palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a investida da igreja de Deus vivo, da igreja de Cristo. Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3,6. Para aqueles que são desobedientes a Deus, nós vimos que a terra abriu e estragou vivos. Aqueles homens não tiveram mais solução para eles. Não houve mais redenção para eles. Foram tragados vivos. Mas para aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que submetem à palavra de Deus, aqueles que submetem a Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Amém, irmãos? Diga comigo, eu me submeto a Deus. E por isso as portas do inferno não prevalecem contra mim. Mas contra estes homens as portas do inferno prevaleceram, foram engolidos vivos. Imagina o clamor desses homens. Foram engolidos, a terra os cobriu, e as pessoas que estavam ao lado ouviam o clamor deles. Imagina a aflição deste povo. Não havia mais salvação para eles. Mas para nós há salvação.
Porque a palavra tem vindo para nos alertar. E se nós não estamos nesse erro, glória a Deus, a palavra tem vindo para nos alertar, para que a gente não erre. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Posso ouvir um amém? A palavra vem para nos alertar. Para que a gente não seja nem rebelde à palavra de Deus, aquilo que Ele nos diz, nem rebelde às autoridades instituídas por Ele. Para que não venha maldição sobre nós. Para que não venha a operação de Satanás sobre nós. Nós devemos permanecer fiéis à palavra de Deus. Diga comigo, eu devo permanecer fiel à palavra de Deus. Meus irmãos, limite-se ao que foi determinado por Deus para você fazer. Limite-se àquilo que você foi mandado fazer. Não ultrapasse os seus limites. Não ultrapasse os limites da autoridade que você recebeu. Você está debaixo da autoridade de Deus, está debaixo das autoridades instituídas por Deus. Não ultrapasse os seus limites. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Esses 250 homens vieram e ofereceram fogo estranho do Senhor. O Senhor não recebeu. Se levantaram contra as autoridades instituídas por Deus. E foram consumidos a fogo. Veja mais para frente. No versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, veja, no dia anterior, Deus disse a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, que os consumirei como num momento. E Moisés e Arão se prostraram diante de Deus e disseram: ó Deus, por causa do pecado de um, vai matar todos? No dia seguinte, Deus fez justiça. No dia seguinte, aqueles mesmos que foram poupados por causa do amor de Moisés e de Arão, do clamor de Moisés e Arão, já estavam se levantando contra eles. Vocês mataram o povo do Senhor. Quer dizer que Coré, Datã e Abirão, mais 250 eram o povo do Senhor. Aqueles rebeldes eram o povo do Senhor. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Versículo 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Olha de novo Moisés e Arão. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Fora os que morreram por causa de Coré, morreram mais 14.700. Tudo por causa de rebelião. Veja, a conversa de Coré tinha acabado, aparentemente. Ainda continuava aquele cancro, aquele câncer, ainda continuava corroendo o povo. No dia seguinte morreu mais 14.700. Você está vendo, irmãos, por que muitas vezes a gente vê muitas igrejas sendo destruídas? Igrejas que eu digo denominações, né? Quantas vezes a gente já viu isso?
começam uma conversa fiada, levantam-se contra autoridades, de repente parece que aquilo está extirpado. E no dia seguinte, olha aí, mais 14.700 morreram. Hoje, a gente não vê as pessoas morrerem assim. Por isso é que eu digo que muitas vezes, os rebeldes são até premiados. Batem nas costas. Você nunca viu, não? Os pastores abrem a igreja em rebelião e depois, tu és meu irmão, vem cá comigo, vem tomar café comigo, vem comer comigo. Dividem as igrejas 4, 5, 6 vezes, depois estão tomando café junto. Quando Deus é tão claro na sua palavra. Rebelião é um princípio de Satanás. E eu me atrevo a dizer uma coisa, irmãos. Por isso é que muitas vezes a gente vê o diabo não só sentado na primeira fila, como o diabo em cima do púlpito, pregando. Essas igrejas que nascem em rebelião, mais rebelião, mais rebelião, mais rebelião, mais rebelião, mais rebelião, você vem me dizer que Deus está lá? Se nasceu de rebelião, rebelião é um princípio de Satanás. A rebelião, ela vem contra a autoridade de Deus. A rebelião abre as portas do inferno. Você vai me dizer que Deus está ali? Você vai me dizer que Deus está ali? Atenta bem para isto hoje. Você vai me dizer que aquilo que é decorrente de rebelião, Deus está ali, se a rebelião abre as portas do inferno? Não, é Satanás que está ali. É Satanás que está ali. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Muito cuidado. Por que Deus tem nos alertado nesses dias, irmãos? Porque virão muita gente nos últimos tempos para nos enganar. Virão muitos falsos profetas. Virão muitos ministros que se transfiguram. Qual é aquela passagem, pastor? Eu marquei aqui. Está aqui, isso. 2 Coríntios 11, não é? 13 e 15. Vamos ali para 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios 11, versículo 13 a 15. Olha só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Basta a gente ver a palavra e a gente ver o que é que está se passando por aí hoje. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Hoje em dia, qualquer um se intitula de apóstolo. Divide uma igreja, sai em rebelião, sou apóstolo. Quantas igrejas tem? Nenhuma. Quantas igrejas abriu? Nenhuma. Mas sou apóstolo. Nos últimos dias, as coisas ainda vão ficar pior. Nos últimos dias ainda vão ficar pior. E está piorando cada vez mais. Mas qualquer pessoa que pregar outro evangelho além desse, seja o quê? Seja anátema, seja maldito. Muitas vezes, ainda há outros exemplos para dar, que eu vou dar no outro domingo. Mas muitas vezes a gente vê pessoas falando contra os ungidos de Deus, falando contra os eleitos de Deus, contra pessoas que têm frutos, e nós temos que ter cuidado disso. Mesmo na igreja, não existe rebelião pequena e rebelião grande, tudo é rebelião. Não existe pecado grande e pecado pequenininho, tudo é pecado. Nós temos que ter cuidado. Por vezes, irmãos, nós ouvimos irmãos falando, o pastor isto, o pastor aquilo e não sei o quê. Toma cuidado com essas pessoas. O pastor permitiu isso por causa daquilo e daquilo e daquilo outro. Toma cuidado com essas pessoas, são rebeldes em potencial.
Toma cuidado. Uma vez, um padre veio pedir ajuda a um pastor. Um padre veio pedir ajuda a um pastor. Eu queria que você orasse por mim. Um padre. Estava tão aflito que já não sabia mais o que fazer e veio pedir ajuda. E claro, aquele pastor, como era um homem a sério, disse primeiro ao padre que ele devia se arrepender dos seus pecados, né? Que devia se converter. Aí o padre ouviu e disse, mas sabe qual é o meu problema? Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu entreguei já a minha vida a Jesus. Eu não acredito nessas estátuas, não acredito em nada disso. Mas eu estou ali porque eu acho que eu posso transformar aquilo. E eu vim aqui para você orar pelo meu bispo. Porque o meu bispo me persegue. Aquele meu bispo é um efeminado e começou a falar mal do bispo. E aquele pastor, olha, você está errado por vários aspectos. E está errado porque você está lá dentro e o bispo é a tua autoridade. E está falando mal da autoridade. Ah, mas você não percebe que o bispo gosta das imagens e não sei o que lá? Então sai de lá. Não posso. Uma confusão danada. Aí no final das contas, depois que aquele homem disse, olha, quer saber de uma coisa? Você não quer sair de lá, né? Não, não posso. Então, mas eu também não posso te ajudar. Você está fazendo tudo errado. Não, mas o bispo... Olha, faz uma coisa, quer ver só? Tem dinheiro aí? Tenho. Então pega o seu dinheiro, vai lá dar uma oferta para o bispo. Uma oferta para o bispo? É, mas o bispo me faz mal e eu agora vou dar uma oferta para ele? Está me fazendo mal? Então perdoa. Então perdoa o bispo. Pá, o homem ficou assim, mas dá oferta, perdoar? Claro, você não quer dar o dinheiro ao bispo, então perdoa, sai mais barato. Sai mais barato e sai de lá e vem acertar a tua vida com Jesus. E o padre, peraí, eu não gosto do bispo, agora eu vou dar dinheiro para ele? Então eu prefiro perdoar e sair de lá logo, que assim eu faço o que é certo. Assim pelo menos não gasto dinheiro. É uma historieta, mas é assim, irmãos. Deus nos alerta para os perigos que a gente corre. E quando nós estamos vendo a palavra sobre autoridade e submissão, que é uma palavra séria, nós vimos que Deus continua o mesmo. Deus não muda. E os princípios que estão instituídos na palavra são válidos até hoje. Deus não muda a sua palavra. E você tem que ter cuidado, você está sendo alertado nesses dias, para tomar cuidado, para nunca se levantar contra a autoridade de Deus, nem contra as autoridades instituídas por Deus, nem falar mal das autoridades instituídas por Deus, por mais errado que elas estejam, por mais razão que você tenha, você nunca deve falar mal de uma autoridade instituída por Deus. Jamais. Por quê? Porque nós vemos que isto é rebelião. Rebelião é feitiçaria. Rebelião é o pecado de Satanás. A rebelião gera queda e gera maldição. Hoje toda a humanidade está sofrendo por causa da rebelião do homem, por causa da desobediência do homem. Então, se você não quer sofrer na sua vida, se recuse a ir contra a autoridade de Deus. Como é que você não vai contra a autoridade de Deus? Fazendo o que diz a sua palavra. Mas se recuse a ir contra também as autoridades instituídas por Deus. Quando alguém vier falar qualquer coisa para você contra um ungido de Deus, seja ele quem for, você saia correndo do meio desta pessoa. Saia correndo. Não ouça. Mas esse homem é maluco. Sou maluco. Saia correndo. É preferível que te chamem de maluco e você seja salvo, do que te chamem todo de certinho e a terra abra a sua boca e te consuma. Deus não faz mais isso. Não? E Ananias e Safira? Ananias e Safira. Ananias e Safira não foi no Velho Testamento, foi no Novo. Só para completar, nós vamos ver este exemplo. Ananias e Safira. Atos 5. Atos 5. No Novo Testamento. Certo varão, Atos 5, versículo 1. Certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a tu, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando algum tempo, e passando quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Aquela propriedade era deles. Por que eles foram mentir? Por que eles foram contra a ordem de Deus? Por que eles foram ir contra a autoridade do Espírito Santo? Contra as autoridades instituídas por Deus? Para que eles foram fazer isso? Ninguém mandou os vender. As pessoas vendiam as suas propriedades voluntariamente e davam ao pé dos apóstolos. Ninguém mandou que eles fizessem aquilo. É como quando nós damos uma oferta à casa de Deus. Está dada. Está dada. Não temos que ir lá buscar de volta. Alguns irmãos parecem que são crianças. Já vi isso muitas vezes. Dá uma oferta, depois vai buscar de volta. Porque agora eu estou zangado. É como Ananias e Safira. Deram a oferta, bom, a gente retém parte. Mas quem é que mandou eles venderem alguma coisa? Foram mesmo para tentar a Deus. Nós mentimos a Deus e vamos ver o que acontece. Mas Deus vê todas as coisas, irmãos. Deus está vendo todas as coisas. Antes de chegando lá, Ananias, o Pedro já sabia de tudo. Ô Pedro, ô Ananias, quem é que te mandou mentir? E Pedro disse: não mentisses a nós. Por que mentisses ao Espírito Santo? O Pedro não olhou para Ananias ali como tendo a sua própria autoridade. Pedro, Ananias, por que tu mentiste aqui para o Pedro? Não, o Pedro sabia da autoridade que estava investida sobre ele. O Pedro sabia que aquela autoridade não era dele, mas tinha vindo de Deus, tinha sido delegada por Deus. E quando mentiram ao Pedro, não mentiram ao Pedro, mentiram ao Espírito Santo, mentiram à autoridade de Deus que estava em Pedro. E caíram mortos. Meus irmãos, os Atos dos Apóstolos ainda continuam sendo escritos. Nós ainda estamos vivendo esses dias. Nós ainda estamos vivendo esses dias. Exatamente igual. O mesmo Espírito Santo que estava ali, é o mesmo que está dentro de nós hoje. Definitivamente no dia de Pentecostes ele veio para a terra e ficou aqui, está aqui, ele não voltou ainda. É o mesmo Espírito Santo. Ele não foi embora, depois foi derramado, não, ele foi derramado de uma vez por todas. Hoje, ao nós recebermos ao Senhor Jesus, ele vem e faz habitação. Depois somos batizados com a sua plenitude e somos cheios do Espírito. É o mesmo Espírito que está aqui hoje. Se nós agirmos da mesma forma que Ananias e Safira, o prêmio é igual. Por que mentistes? Por que fosses contra a autoridade de Deus? Ninguém te mandou. Se tivesse retido, era teu. Quem é que está a perceber? Nós estamos vivendo a mesma coisa hoje, irmãos. Exatamente igual. Deus está nos alertando. Está nos trazendo a sua palavra. E vamos continuar vendo a sua palavra. Pela palavra de Deus. Para quê? Para que nos tornamos cada vez mais fortes. E Deus possa levantar mesmo um povo verdadeiro, não um povo como Israel. Não um povo como Israel. Aquele povo saiu do Egito em direção a uma terra prometida. Foram tão teimosos, que todos aqueles de 20 anos para cima, morreram todos no deserto, por causa da sua desobediência. Nunca chegaram a ver a terra prometida. Tal era a sua desobediência. Havia uma promessa de Deus, mas Deus não pôde cumprir a sua promessa, não porque Deus não quisesse, mas por causa da rebelião daquele povo. Mas Deus, como tinha prometido, e Ele disse que o povo de Israel ia entrar na terra prometida, todos aqueles de 20 anos para baixo, foram preservados. Foram preservados. Deus,
está nos preservando, para que de verdade a gente possa aproveitar o leite e o mel que está na terra prometida. Deus está nos preservando para que a sua palavra seja de fato realidade na nossa vida. Que nós possamos reinar já neste tempo. Não é no futuro somente, é já neste tempo. Que nós possamos aproveitar da mesa que nos está posta diante dos nossos inimigos. Que nós possamos de verdade, certamente, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitarei na casa do Senhor por quanto? Por longos dias. Deus quer que todas essas promessas sejam realidade na nossa vida. Mas Deus deseja e quer e exige de nós total obediência, total reverência, total sujeição à sua autoridade e às autoridades que Ele colocou aqui na terra. Posso ouvir um amém? Que Deus os abençoe.